Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Informe-se sobre Concursos, o seu canal de preparação para concursos públicos. Eu sou Washington Luiz e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem vai prestar concursos que cobram direito administrativo. Os princípios administrativos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá. Os princípios administrativos são as normas que orientam a atuação da administração pública, ou seja, dos órgãos e entidades que exercem funções públicas em nome do Estado. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, e devem ser respeitados por todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, e por todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece 5 princípios básicos que devem ser obedecidos pela administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver o que cada um deles significa? Legalidade. Esse princípio significa que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Os agentes públicos só podem agir conforme a lei autoriza. Por isso, disse que a administração pública está vinculada à lei. Impessoalidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir sem favorecimentos ou discriminações pessoais. Os agentes públicos devem tratar todos os cidadãos com igualdade e imparcialidade, sem levar em conta interesses ou preferências pessoais, políticas ou partidárias. Além disso, esse princípio também implica que os atos administrativos devem ser atribuídos ao órgão ou entidade que os praticou, e não ao agente público que os executou. Por isso, disse que a administração pública é impessoal. Moralidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir com honestidade, probidade e boa-fé. Os agentes públicos devem respeitar não só a legalidade formal, mas também a ética e os valores morais da sociedade. Os atos administrativos devem ser praticados com lealdade, justiça e respeito ao interesse público. Por isso, disse que a administração pública é moral. Princípio da publicidade. Esse princípio significa que a administração pública deve dar transparência aos seus atos e permitir o controle social. Os agentes públicos devem divulgar as suas ações e decisões para o conhecimento público, salvo as exceções previstas em lei. Os cidadãos têm direito de acesso às informações públicas e de fiscalizar a gestão dos recursos públicos. Por isso, disse que a administração pública é pública. Eficiência. Esse princípio significa que a administração pública deve buscar a melhor relação entre o custo e benefício na prestação dos serviços públicos. Os agentes públicos devem agir com rapidez, qualidade e produtividade, buscando satisfazer as necessidades dos cidadãos e otimizar os recursos públicos. Por isso, disse que a administração pública é eficiente. Estes são os 5 princípios básicos da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Eles são muito cobrados em provas de concursos públicos, tanto em questões objetivas quanto em discursivas. Por isso, é fundamental que vocês conheçam bem o seu significado e as suas implicações. Porém, é bom saber que existem outros princípios do direito administrativo que podem ser cobrados em concurso. São aqueles que não estão expressamente previstos na Constituição Federal, mas que são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência como normas orientadoras da atuação da administração pública. Alguns desses princípios são: princípio da finalidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir sempre em busca do interesse público, respeitando
os objetivos e as finalidades previstas na lei. Os agentes públicos não podem desviar ou abusar do poder que lhes foi conferido, nem praticar atos com fins ilegítimos ou pessoais. Princípio da motivação. Esse princípio significa que a administração pública deve expor os motivos e os fundamentos legais que justificam os seus atos. Os agentes públicos devem demonstrar a razão de fato e de direito que levou à prática do ato administrativo, permitindo o controle de sua legalidade e legitimidade. Princípio da razoabilidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir com bom senso, coerência e lógica. Os agentes públicos devem evitar atos arbitrários, excessivos ou desproporcionais, que violem a razão e o senso comum. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio significa que a administração pública deve agir com equilíbrio, harmonia e adequação. Os agentes públicos devem ponderar os meios e os fins dos seus atos, buscando a melhor relação entre o custo e o benefício, entre o sacrifício e a vantagem, entre o direito e o dever. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio significa que a administração pública deve garantir aos administrados o direito de manifestar-se e defender-se em qualquer processo administrativo que possa afetar os seus direitos e interesses. Os agentes públicos devem assegurar aos administrados o acesso às informações, a oportunidade de apresentar provas e argumentos e a possibilidade de recorrer das decisões. Princípio da segurança jurídica. Esse princípio significa que a administração pública deve respeitar as situações jurídicas consolidadas no tempo, evitando alterações abruptas ou retroativas que possam prejudicar os administrados. Os agentes públicos devem observar os princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança. Princípio do interesse público. Esse princípio significa que a administração pública deve agir sempre em prol do bem comum, do interesse coletivo e da satisfação das necessidades sociais. Os agentes públicos devem subordinar os seus interesses particulares aos interesses públicos, privilegiando o interesse geral sobre o individual. Princípio da autotutela. Esse princípio significa que a administração pública tem o dever de controlar os seus próprios atos, podendo anulá-los ou revogá-los quando ilegais ou inconvenientes. Os agentes públicos devem zelar pela legalidade, pela eficácia e pela moralidade dos atos administrativos sem depender de provocação externa. Princípio da especialidade. Esse princípio significa que a administração pública deve atuar de acordo com as suas competências específicas, definidas na lei ou no estatuto. Os órgãos e as entidades administrativas também devem respeitar os limites e as finalidades para os quais foram criados, evitando invadir ou usurpar as atribuições de outros órgãos ou entidades. Princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio significa que a administração pública deve garantir a prestação dos serviços públicos de forma regular, eficiente e ininterrupta. Os agentes públicos devem evitar qualquer paralisação ou interrupção dos serviços públicos, salvo por motivo de força maior ou de interesse público. Esses são alguns dos outros princípios do direito administrativo que não estão expressamente previstos na Constituição Federal, mas que são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência como normas orientadoras da atuação da administração pública. Para ajudar vocês nessa missão, eu vou deixar alguns links de materiais complementares sobre esse assunto na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os princípios administrativos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Se vocês gostaram,
não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se vocês têm alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Um abraço e até breve.